Olá, sejam bem-vindos ao Amigos Cast, o podcast da Associação dos Amigos do HC, em parceria com o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Esse é o nosso segundo episódio de 2026, em referência a Janeiro Branco, que fala sobre saúde mental e saúde emocional. Eu me chamo Aline, sou analista de saúde da Associação dos Amigos do HC e recebo hoje aqui a psicóloga Kimberly Rocha. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente vai falar, então, um pouquinho sobre saúde mental hoje, com foco nas doenças mais comuns, ansiedade, depressão, porque a gente tem bastante dúvidas sobre o assunto. Eu vou aproveitar, Kimberly, então, e perguntar para você quais são os sinais, assim, de alerta que a gente tem que ter em relação ao sofrimento, a sintomas de ansiedade ou sintomas de depressão. Quando que isso deve se tornar uma preocupação? Quando eu devo me preocupar, de repente, em buscar ajuda profissional? Tá. Então, na verdade, no episódio anterior, a gente falou um pouquinho de como que a gente se identifica, né? Então, as nossas mudanças de comportamento, né? Por exemplo, eu tô com falta muita insônia, né? Tomava café, ok, mas agora tomando muito café, comendo muito doce, né? Então, isso é um alerta pra gente se olhar. Mas é bem importante a gente cuidar do outro também. Né, faz parte da saúde mental também cuidar do outro. Então, por exemplo, colega de trabalho, né? Colega de trabalho tá ali, tomava seu cafezinho, ok, tudo certo. De repente começa a tomar café demais, tá muito estressado, tá falando alto com você, né? Tá fazendo movimentos assim exagerados, né? No sentido de às vezes se espreguiçar demais ou se recolher demais. Né, pais, atenção aos seus filhos, né, os adolescentes, crianças, né, eles também têm, né, questões mentais. Então, sempre a gente prestar atenção no outro, né, na mudança de comportamento do outro. Eu gosto muito dessa questão de tecnologia de rede social, porque às vezes as pessoas postam muita coisa no store, né, então tá todo dia ali, o fulaninho postando, de repente fulano para. Ué, mas e cadê fulano que não postou nada hoje? Né? Cadê o bom dia geral da galera? Não tá tendo? Então, manda uma mensagem, né? Oi, fulano, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Posso te ajudar de alguma forma? Né? Percebi que você estava sempre postando, agora não postou mais, faz uns 3 dias que você não posta nada. Como é que você tá? Né? Então, a gente pode fazer esse acompanhamento tanto de perto, né? Colega de trabalho, né? Familiar, ou também cuidando do outro através da rede social, né? Isso também é importante. E sobre depressão em específico, assim, quais são os sinais, quais são os sintomas de depressão? Porque às vezes a gente banaliza, né? A ansiedade, a depressão, eu tô deprimido, ou não, eu tenho ansiedade. E a gente sabe que a gente tem sintomas de tristeza na rotina da vida, né? Sim. E de ansiedade também. Mas em específico da depressão, assim, quais são os sintomas que a pessoa tem que se preocupar, que já sinalizam ali um risco para depressão? Então, Aline, como você falou, a tristeza é algo comum no nosso dia a dia, né? Não existe um feliz para sempre, um feliz o tempo todo. Então, a depressão, você precisa perceber, ou enfim, perceber na outra pessoa, por quanto tempo aquilo está acontecendo, né? Então, eu tô triste. Tá, tudo bem, existem dias tristes, alguns fatores que acontecem na vida deixam a gente muito triste, né, perda de alguma coisa, algum luto, né, perdi o emprego, por exemplo, aconteceu alguma coisa, a gente pode ficar triste, isso é normal, né, mas agora essa tristeza, ela tá persistente, ela tá me impedindo de fazer afazeres, por exemplo, né, de realizar afazeres de casa, por exemplo, né, ou tá me impedindo de sair de casa, né. Às vezes um dia de sol, né? O pessoal gosta de ir em parque, até shopping mesmo, o pessoal se anima, tomar um sorvete, alguma coisa. Mas eu não quero, né? Por quê? Né? Você era habitualmente, né? Fazia isso, tudo, e aí de repente já não quer mais, né? O que está acontecendo de diferente, né? É sempre prestar atenção para a gente tentar manter sempre o equilíbrio, né? Não ir nem para um extremo de tô feliz demais, nossa, tá tudo maravilhoso, perfeito na minha vida. Ou tô feliz, tô triste demais, né? Tô tudo deprimido, tá tudo ruim, não quero fazer nada. Então é preciso prestar atenção. E no caso da ansiedade, quais são os sinais de alerta para a ansiedade? Ansiedade também é comum, tá? A gente precisa da ansiedade, inclusive, né? Assim como a gente precisa do medo. Para sobreviver. Sim, a gente precisa, porque a ansiedade, ela levanta o sinal de alerta pra gente.
Agora, a gente está em alerta o tempo todo, isso é um grande problema, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, em vestibular, né? Passou agora ano passado, né? Vestibular, tudo da federal e tudo mais, Enem, né? Claro que a gente vai ficar ansioso, claro que a gente vai ficar nervoso. Mas o que essa ansiedade está me impedindo de fazer, né? Uma CNH, por exemplo, né? Tem pessoas que demoram muito tempo para conseguir tirar essa CNH. Por quê? Porque a ansiedade está impedindo, né? Então, passou do momento ou chegou excessivamente na hora de pedir uma ajuda psicológica. Né, isso é bem importante. Então, quando a ansiedade ela impede a gente de fazer as coisas, aí vira um problema. Incapacita. Exatamente, quando ela incapacita. E sobre que profissional eu devo buscar? Psicólogo, psiquiatra? Acho que é uma dúvida comum, assim, porque às vezes as pessoas estão em sofrimento e eu vou buscar primeiro o psicólogo, eu vou buscar primeiro o psiquiatra. Nos casos de sofrimento intenso, persistente ou sintomas de ansiedade, ou outro profissional também, o que você daria de conselho para o pessoal que está nos acompanhando? Bom, depende muito, né? Geralmente as pessoas buscam mais o psiquiatra para questão de medicamento, né? Ou, por exemplo, quando já tá tendo algum tipo de alucinação, né? E aí já tá partindo para um transtorno maior. Mas, a princípio, geralmente as pessoas procuram o psicólogo, né? E aí cabe ao psicólogo fazer essa análise também de que, opa, peraí, só a terapia não tá sendo legal pro meu paciente, né? Precisa de mais. Então precisa de um médico, né? Precisa de um psiquiatra. E aí tem a busca psiquiátrica, né? Muitas pessoas também começam pelo psiquiatra e a gente agradece muito quando os psiquiatras também indicam o psicólogo, né? Porque tem uma frase que a minha mãe fala, que ela diz assim, que às vezes a gente gosta de tapar o sol com a peneira, né? Então, eu tô super ansiosa, não, vou tomar um ansiolítico ali, vai resolver. Tá, mas e a causa dessa ansiedade? Você vai fazer o quê com ela? Né? Tô depressivo, não tô conseguindo fazer nada, não tenho vontade de fazer nada, vou no psiquiatra, vou buscar um remédio. Ótimo, vamos buscar um remédio, né, para tratar a mente, bonitinho, mas e a causa dessa depressão? Você vai fazer o que com ela? Né? Outra coisa bem importante, Aline, as pessoas também, em alguns casos, buscarem o psiquiatra. Por quê? Porque o psicólogo ele não pode receitar remédio, tá? Então, que fique bem claro isso é contra a ética do psicólogo, tá? A gente não receita remédio. Então, o que o psiquiatra vai fazer? Ele também vai propor exames, né? Vai passar toda uma chapa de exames para a pessoa fazer. E aí, sim, vai comparar os exames, ver certinho, e aí vai receitar o remédio. Mas eu não tô dizendo que a depressão é bobeira, mas muitas vezes a gente precisa entender que falta de vitamina também pode prejudicar. Né? Então, falta de vitamina D, que aqui em Curitiba é super comum. Vitamina B12, né? Que é também, que faz parte ali de deixar a pessoa feliz. Então, assim, verificar as vitaminas é muito importante, né? Então, fazer os exames todos certinhos, de preferência anualmente, né? Pra gente poder verificar aí o que tá acontecendo. Se é algo só psicológico ou realmente tem algo orgânico ali acontecendo. Isso precisa ser avaliado de forma minuciosa. Isso. E geralmente de forma multidisciplinar. Isso. Né? E, Kimberly, como é que funciona o atendimento na rede pública, no SUS, assim, para as pessoas que quiserem buscar atendimento psicológico ou psiquiátrico? Como que elas acessam esse atendimento pelo SUS? Tá. Então, você pode ir direto pelo CAPS, né? Pelo CAPS mais próximo da sua casa, do seu trabalho, que lá o CAPS ele é porta aberta, então ele vai te receber, né? Vai também fazer você vai passar por um psiquiatra, enfim, eles vão te encaminhar para um CAPS que te atenda de uma melhor maneira. E aí também tem a UBS, né? Você pode ir até a UBS, eles vão marcar um clínico geral para você e aí você pede encaminhamento para um psicólogo. O postinho. O famoso postinho. Sim. Né? E aí eles podem ou
ver o psicólogo do próprio postinho, da própria UBS, ou fazer encaminhamento para uma UBS que tenha também um psicólogo para atendimento. E por que pedir ajuda ainda é tão difícil para algumas pessoas? Assim, qual que é o obstáculo em relação a pedir ajuda, ou para familiares, ou às vezes para falar de depressão? Queria que você falasse um pouquinho também se a gente tem diferenças aí entre homem e mulher nesse sentido, pro autocuidado, para pensar em específico em relação à saúde mental. A questão desse tabu, né, Aline, eu acredito que ainda seja o julgamento, né? Você às vezes não se sente confortável dentro da sua própria família, né, para falar que precisa de ajuda, né? Ou às vezes você vai pedir ajuda para alguém e a pessoa fala assim: ah, não, mas vai fazer alguma coisa, vai ocupar a cabeça que passa, né? Então tem muito essa questão do julgamento mesmo, né? Das pessoas não acolherem de uma forma correta, né? A mulher, eu acredito que nós temos mais a fama de cuidadoras, né? Então a gente consegue lidar melhor com isso. Mas os homens têm uma rigidez assim enorme, né, em relação a isso. Então, ele não consegue, por exemplo, chegar para um amigo e falar assim: nossa, cara, eu tô passando por tal coisa aqui que não tá legal na minha vida. E o amigo dele vai falar assim: vai procurar um psicólogo. Difícil, muito difícil, né? Então, eu acredito que seja mesmo o julgamento das pessoas, sabe? De um modo geral mesmo. E como é que nós, enquanto sociedade, familiares, amigos, a gente pode ajudar uma pessoa que está em sofrimento? Então eu percebo que tem alguém próximo, fragilizado, triste, abalado e uma tristeza persistente. Como é que eu posso contribuir? Como é que a gente pode aconselhar as pessoas que estão nos assistindo a ajudar e a apoiar pessoas em sofrimento? Bom, como a gente falou na pergunta anterior, eu acredito que o primeiro passo é não julgar, né? Porque você não sabe a dor do outro, você não sabe pelo que ele tá passando. Tem umas frases de Instagram assim que eu gosto muito que falam assim: seja minimamente educado, porque você não sabe a luta que o outro tá lutando hoje, né? Então, um bom dia, uma boa tarde, né? Não custa nada, né? E também o cuidado assim de... Por exemplo, às vezes as pessoas vêm conversar com a gente, né? Ai, nossa, tá acontecendo isso, acontecendo aquilo. E às vezes nem sempre a pessoa quer receber uma palavra de alguma coisa, né? Nem sempre você precisa falar alguma coisa para essa pessoa. Às vezes só ouvir essa pessoa, sem falar assim: puxa, né? Falando: puxa, que pena, você quer um abraço? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Né? Já pensou em procurar um psicólogo? Né? Eu posso te ajudar com alguma coisa? Né? Então não precisa ali você fazer muita coisa pela pessoa, né? É só um acolhimento sem julgamento, né? Interessante que às vezes alguns amigos assim, eles perdem os entes queridos, né? E você fala: nossa, fulano, não sei nem o que te dizer. Às vezes você não precisa falar nada, né? Só fica ali do ladinho, só falar: olha, eu tô aqui porque você precisar, né? É simples, não tem complicação nenhuma. Uma gentileza, ouvir. Sim, um copo d'água, a pessoa tá ali chorando. Só não coloca açúcar, tá, gente? Se a pessoa for diabética, daí não vai dar certo. Porque de fato a gente nem sempre tá preparado mesmo pra aconselhar, né? E vem aquela sensação de angústia de que eu preciso te dizer alguma coisa e resolver esse teu problema agora. Mas nem sempre a gente vai estar preparado, né? Nem às vezes pra receber ou pra colaborar de alguma forma positiva. Então eu acho muito válida essa dica, assim, de escutar, fica próximo, faz um chazinho, né? Oferece uma gentileza. Eu acho que todo mundo já se sente acolhido dessa maneira, com né? certeza. E o que, Kimberly, não pode ser dito para alguém que está passando por sofrimento ou por uma situação de ansiedade e depressão, que a gente conhece aí, que às vezes a gente repete esse tipo de fala e que pode ser bem prejudicial? Olha, Aline, eu acho que muita gente que está vendo, ouvindo a gente já sabe a resposta, né? Nunca fale: vai lavar uma louça que passa, vai passar uma roupa, né? Vai varrer uma calçada, lidar num lote, né? Falta do que fazer. Falta do que fazer. Frescura. Gente, no meu tempo não tinha isso. Não, essa é um clássico. Não, mas no meu tempo não tinha isso, né? Mas acredito assim que a gente precisa parar um pouco para pensar, né?
Vamos supor, vai lavar uma louça, ótimo. E quem trabalha em restaurante passa o dia inteiro lavando louça? Será que não tem ansiedade? Será que não tem estresse? Será que não tá passando às vezes por um quadro de depressão que a gente não sabe? Né? Então vamos tomar mais cuidado com o que a gente fala pro outro. Né? Vamos tomar cuidado com o julgamento que vai sair da nossa boca. Né? E se não for para ajudar, também não atrapalha. Né? Vamos tomar cuidado com o que a gente fala pro próximo, porque às vezes a pessoa já tá passando por um momento difícil, né? E às vezes a gente fala aquilo, mesmo que em tom de brincadeira, e a pessoa leva a sério, né? Então, eu acredito que seja essas frasezinhas clichês, assim, sabe? E que mensagem, Kimberly, que você deixa pra gente agora, nesse janeiro, pra quem tá precisando buscar ajuda, para as pessoas que estão tristes, que estão ansiosas, que têm sentido essas sensações de forma prolongada? O que a gente pode dizer para essas pessoas, para que elas busquem ajuda, para que elas se cuidem, comecem o ano aí com o pé direito em relação à sua saúde mental? Acredito que não tenho medo de buscar o que faz bem para você. Isso eu acredito assim que seja o máximo, porque tem uma frasezinha que a gente sempre fala em almoço de família: não, fazer terapia faz bem pra todo mundo, né? Mas daí eu não faço, mas eu tô falando. Né? Então busque, né? Tem o SUS que tá aí para ajudar a gente, né? Que só tem aqui no Brasil, só existe no Brasil, né? Tem as universidades, né? O pessoal precisa de pessoas também para atender, né? Para se formar, para ser um bom psicólogo. Faça exercício físico, nem seja 10 minutinhos, né? Busque coisas que você gosta. Eu gosto de ler um livro, né? Eu gosto de assistir um tal filme que me deixa bem. Vou procurar um filme que eu gosto, né? De repente uma comédia, alguma coisa mais descontraída. E faça os seus exames, né? Vamos ver como é que tá também a parte orgânica, a parte física, né? Isso é muito importante, né? A saúde mental não envolve só cuidar da mente, mas do corpo também. Os dois precisam estar minimamente bem, né? Para que a gente siga em frente aí num ano tranquilo, né? Acho que seja isso. Quem gostou, então, desse episódio, vou pedir para vocês curtirem, para vocês compartilharem, seguirem os amigos do HC e aguardo vocês no próximo episódio, que a gente vai estar falando sobre verdades e mitos sobre saúde mental. Até o próximo!